Ontem a gente teve um desabafo interessantíssimo do Luciano também, que é um dos líderes desse grupo. Ele desabafou falando a respeito dessa parte política, dessa parte conturbada lá em entrevista para a Cazé TV. Eu vou deixar aqui a imagem do Luciano e eu vou deixar o áudio para vocês ouvirem o que disse o 10 do São Paulo quanto a esse momento que vive o clube, que não está fácil para ninguém. Luciano chegando por aqui. Luciano, eu queria que você falasse sobre essa derrota, né? O que faltou para o São Paulo? Início de temporada, a gente sabe. Eu queria saber se o lado de fora, de alguma forma, altera o lado de dentro. O que você vê? Como é que foi essa derrota? A que você atribui essa derrota, Luciano? Acho que nossa equipe não fez um bom jogo hoje. Não fez. A gente tomou gols muito fáceis, erros do ano passado. A parte política eu vou deixar para o outro pessoal falar. A gente tenta e faz de tudo para não interferir, então eu deixo essas questões para as outras pessoas falarem. Luciano, o que faz o torcedor do São Paulo achar que o time vai ter uma boa temporada com uma estreia dessa? Eu vou falar para você, vou ser sincero. A gente pede o apoio da nossa torcida, porque como o ano passado, esse ano, eu acho que vai ser mais difícil. Tá? Então eu peço para o nosso torcedor não abandonar o time, que com eles a gente é mais forte. A temporada vai ser difícil. Então só peço isso, que o torcedor não abandone esse clube. Luciano, nos últimos anos, né, o São Paulo teve uma sequência de líderes que tinham uma comunicação bacana ali com a diretoria, né? Era o Rafinha, depois era o Luiz Gustavo, e você acaba que vai ficando cada vez o cara mais antigo nesse time. Você é esse cara hoje com a saída do Luiz Gustavo? Não, eu falo pouco com a diretoria. Essa parte de falar com a diretoria agora é do capitão, que é o Rafael, e às vezes do Calher também. Eu não falo muito com a diretoria. Obrigado, Felipe. Tá aí, então, a aspa do Luciano ontem, enfim, pós-jogo ali, para a Cazé TV e para os amigos, até pergunta da Pri que estava pela TNT também. É um desabafo, é um grito de socorro, praticamente, né? A gente pode colocar dessa forma. Cara, ninguém aguenta mais o que está acontecendo no São Paulo, e isso vai para campo, sim. É óbvio que tem que haver uma divisão, tem que haver uma blindagem, porque não dá para o noticiário entrar tanto assim em campo como a gente viu ontem, e acho até que não tem nem tanta relação ontem com o que vem acontecendo fora de campo do São Paulo, porque o São Paulo foi derrotado assim também contra o Mirassol, já no Campeonato Brasileiro, tem uma inferioridade mesmo ali, física, técnica, né, de organização, e ontem teve um meio esburacado, o Alisson foi muito mal. Mas durante a temporada como um todo, isso pesa. E aí tem uma coisa, Nick, que acho que pesa mais do que o noticiário turbulento, que é o pagode não pingar, que é o pagamento atrasado. Isso é algo que mais pode mexer com o elenco, né? Você vê que tem muitos clubes aí, e aí eu vou usar esse exemplo de novo, porque eu acho esse exemplo muito ruim, porque não é pra gente comparar com esse time. A gente tem que comparar com algo maior, mas é uma realidade próxima, né? É até o mesmo delegado que estava jogando, que é o Corinthians. O Corinthians, ele atrasa pagamento para outros clubes, ele atrasa pagamento para banco, ele atrasa para todo mundo. Ele dá um jeito, né, de na hora que mais precisa, cara, ter tudo em dia com o seu elenco, porque talvez os anos de crise mostram que jogador muitas vezes tem que estar com o dinheiro em dia, tem que estar com o seu pagamento em dia, que aí ele para de olhar para o extracampo. É claro que não é uma regra, cara, assim, tem cara que vai sempre acompanhar e vai ter um impacto, mas tem que ter pagamento em dia. Acho que isso já já abrindo uma situação toda. Isso é algo que hoje não ocorre no São Paulo, né? O São Paulo está esperando cair a venda do Rodriguinho para poder pagar direito de imagem em atraso. Cara, tem 3 meses em atraso com parte desse elenco. O direito de imagem compõe uma boa parte do salário desses caras. Então, assim, é algo extremamente preocupante e vai precisar ter muito apoio esse ano, cara, do torcedor que tá de saco cheio, que não aguenta mais esse papo de esse ano eu vou salvar, esse ano eles precisam de mim, esse ano vai ser assim, vai ser assado. Cara, ninguém aguenta mais. Desde 2017 a gente tá aqui falando para ir pro estádio, para não cair o São Paulo, que tem que ir, tem que apoiar. A gente tá quase em 2027, a gente tá em 2026, quase 10 anos depois, e segue a mesma situação e segue o mesmo ano alarmante. É algo realmente muito preocupante, Nick. Exatamente, cara. E outra coisa, se normalizou dentro do São Paulo essa questão do atraso, né? Ficou uma coisa... a gente deve 2 mesmo, depois paga uma. Quer dizer, pô, a gente está falando de mercado, de necessidade de o time se reforçar. Que jogador em sã consciência vai querer vir para o São Paulo nessa situação? Um caos político absurdo e a normalização dessa questão de dever atraso, de
direito de imagem, de salário atrasado, de que não paga. O São Paulo se colocou para o mercado, a imagem do São Paulo atualmente para o mercado é de um clube caloteiro. Tomou 2 transfer bans, coisa que nunca tinha acontecido na história do clube. Então são situações, cara, que na hora que a gente vai olhar, por exemplo, um reforço para ser contratado, ou mesmo o Marcos Antônio, que está aí na mira do Flamengo, por exemplo, cara, que jogador que vai querer ficar no São Paulo numa situação dessa, entende? Então é muito complicado, porque, porra, pra gente que viu, cara, e acho que você é bem mais novo até, mas falando com uma geração anterior à sua, mais próximo da minha, que viu o São Paulo de fato ser uma referência em todos os aspectos, a hora que a gente escuta o Rui Costa falar na coletiva lá que o São Paulo é uma referência, cara, sinto muito, mas isso é uma piada de mau gosto, ele falar que o São Paulo continua sendo uma referência. O São Paulo não é referência de nada mais, não é referência de gestão, não é referência de departamento médico, não é referência esportiva, não é referência sequer administrativa, porque agora estamos nas páginas policiais, coisas que também não aconteciam antigamente. Então não é referência de nada. E aí, isso obviamente vai refletir dentro do campo. A declaração do Luciano, se você pega um alienígena, traz para o Brasil e ele assiste essa declaração, ele vai achar que o São Paulo está na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento, precisando de uma vitória para escapar. É o primeiro jogo da temporada, cara. Olha o tom psicológico de desânimo que o Luciano está tendo no primeiro jogo da temporada, depois de tomar uma ataca. Então, quer dizer, não dá a sensação de que isso vai conseguir dar a volta por cima, a menos que aconteça alguma coisa muito extraordinária, como, por exemplo, a queda do Casares mesmo. Então, assim, cara, eu fico muito chateado, porque cada vez mais eu estou convencido de que o São Paulo que a gente aprendeu a amar, que a gente aprendeu a torcer, que a gente conheceu ao longo da história, principalmente nessas últimas décadas aí, até 2010, vamos colocar assim, eu estou cada vez mais convencido de que esse clube não existe mais, de que esse clube talvez não venha a existir novamente, não volte a existir novamente. Tem que acabar e recomeçar do zero. Como que vai recomeçar do zero? Com um CNPJ novo, com uma SAF, com um investidor, com a oposição, eu sei lá como, mas esse modelo de clube que está aí com uma gestão, pelo menos nos últimos 15, 16 anos, pelo menos sem sucesso nenhum, cara, crise do Monjaro, crise do departamento médico, esquema de camarote, depósito em dinheiro na conta de todo mundo. São situações, cara, que quem aprendeu a ver o São Paulo, a gostar do São Paulo, porra, isso foge muito do que era normal antes. Perder ou ganhar dentro de campo é uma consequência. Tem clubes que estão mais estruturados financeiramente, que vão conseguir montar elencos mais fortes. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro são clubes que agora, o Botafogo em crise, mas há 2 anos atrás também era um dos expoentes. Tudo bem, não tem problema ganhar ou perder, mas esse tipo de notícia, esse tipo de energia, esse tipo de coisa em volta do São Paulo é uma coisa que definitivamente a gente não se acostumou a ver antes. E aí essa entrevista do Luciano, a normalização de atrasos, a dificuldade do mercado, o futebol completamente à deriva, porque saiu o Belmonte, saíram os outros diretores, o Muricy está afastado, o Casares só pensa no impeachment, o Carlo Magno está citado no esquema dos camarotes também. Sobrou quem lá dentro para fazer todas essas negociações, para planejar o ano, para fazer vendas, para fazer compras? Só sobrou o Rui Costa e olhe lá, entendeu? Então realmente está tudo muito à deriva, e esse estado anímico que o Luciano demonstra ontem depois do jogo, e o Crespo um pouco também, um tom mais desanimado, dizendo, cara, vai ser muito, muito, muito difícil, a gente precisa do torcedor. Primeiro, ele demonstra que talvez não haja energia ali dentro para poder dar a volta por cima. E segundo o que você disse, cara, a torcida já meio que cansou de ser a única responsável por carregar o time nas costas. Eu duvido que a torcida do São Paulo vá abandonar, e acho que não tem que abandonar mesmo. Eu acho que os jogadores e o time que entra em campo são vítimas do que estão fazendo com o São Paulo, então a gente não pode abandonar mesmo, a gente tem que apoiar até o último minuto. Porém, cara, tem uma hora que cansa. É um relacionamento muito abusivo. A gente apanha e continua ali. Sendo que não tem nenhuma demonstração de cima para baixo ali de gestão e etc., que nos dão alguma esperança de mudança. A esperança é na sexta-feira com o impeachment, e a gente vai falar disso ainda, mas com tantas manobras, com tantas cascas de banana que o pessoal está colocando ali para não deixar o negócio passar, a esperança vai indo cada vez mais por água abaixo.